Então agora eu convido vocês, com muito carinho, para fecharem os vossos olhos. E como se a gente pudesse abrir os braços e sentir a energia dos nossos mentores, nossos anjos guardiões aqui conosco, do nosso ladinho. Eles que nos acompanham todos os dias, todas as noites, sem descanso. Junto com eles, vamos galgar naquele jardim bem bonito, naquele jardim onde tudo é colorido, tudo é perfumado, tudo é belo. Vamos nos dar o direito desta felicidade, desta alegria, da alegria da vida, da alegria da reencarnação. Sejamos sempre agradecidos por esta oportunidade. Que oportunidade bela! Mais bela que esta não existe. Quantos irmãos nossos neste momento estão cerrando os olhos, terminando o seu compromisso aqui neste planeta, para despertar no plano querido. E quantos irmãos queridos estão na espiritualidade, esperando a oportunidade de aqui estar, de aqui abrir os olhos para viver, para completar o ciclo da sua evolução. Por isso eu digo, é belo, é maravilhoso. Esses jardins que nós vivemos, que é o planeta Terra, mesmo diante de tantas atrocidades e tantos problemas, existem as flores belas, as flores que acalmam, os perfumes que deslizam como uma breve sinfonia que vai acalmando aqueles corações aflitos. Então vamos todos os dias dar graças por esta vida maravilhosa. E vamos neste jardim plantar a nossa flor. Vamos semear para que mais ao longe tenhamos a oportunidade de colher. Porque, como disse o Pai, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Que a luz do Pai envolva todos no perfume das flores e na luz de Jesus. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Luiz Picelli. E como é bom ter amigos, né? E hoje um destes amigos que sempre nos auxiliam a levantar essa bandeira vai trazer um tema bastante nobre. Ele é professor doutor lá na UEM, pesquisador e palestrante espírita há muitos anos, divulgador da doutrina também, nos ajuda sempre a levantar essa bandeira aqui na Casa Espírita, onde ele professa a sua fé, né? Como de praxe, nós convidamos sempre trabalhadores de outras casas, frequentadores de outras casas, palestrantes de outras casas espíritas, para nos dar esse brinde, essa alegria de conviver
com casas co-irmãs. E esse nosso amigo, né, vem trazer as suas reflexões aqui para a CELP, representando o Centro Espírita Caminheiros, aqui de Maringá. Com imensa alegria, vamos receber Benício Alves de Abreu Filho para proferir a palestra intitulada Jesus em Casa de Zaqueu. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Da mesma maneira que eu sempre estou bem-vindo aqui. É com muita alegria que estamos aqui, sempre, para falar algo do Evangelho, para falar algo desta doutrina maravilhosa que nos acolhe, que nos dá a possibilidade para o enfrentamento das dificuldades que chegam com toda prova. Eu digo com toda prova porque nós estamos num planeta de prova e expiação. E uma prova representa para nós algo de dificuldade. Porque senão não seria prova. Seria uma recriação. E realmente nós não estamos nesse planeta para a recriação, né? Embora a espiritualidade sempre recomenda e nos lembra que quem está morto somos nós encarnados. Enquanto que outros que a gente acha que estão mortos estão mais vivos do que nunca. Porque eles estão com toda a sua, né, capacidade, né, de dimensão espiritual, para que consiga, de certo modo também, interagir conosco. Muitas vezes através da nossa mediunidade, ostensiva ou não, né, mas que de todo modo eles estão sempre nos assistindo, conforme, né, está lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se eles nos influenciam. Kardec, né, tem a resposta sim. De todo modo, digo que vos não influenciam, mas de toda maneira vos dirigem. Então, eles nos dirigem. Agora, se há uma forma de dirigir, é porque a gente permite. A permissão é nossa. E André Luiz, ele vai mais ainda intenso nesse raciocínio, quando ele diz que a espiritualidade tira tudo daqui. Então, se eles vão nos dirigir, eles vão tirar tudo daqui. E conforme foi ainda há pouco a nossa querida irmã disse aqui, com relação a tudo aquilo que a gente deve plantar e colher, que é natural, de todo modo, eles vão tirando daqui, conforme a gente faz a semeadura. Então a gente tem várias vezes os desafios para a gente dar uma resposta ou apresentar algo de uma ação ou pensamento de uma maneira melhor ou desastrosa. E certamente eu me incluo, né, em 99,9% que nós estamos sempre o quê? Nas ações mais danosas, porque ainda estamos mortos nesse corpo físico. Então esta, né, palestra de hoje, onde a gente vai, né, uma palestra, a gente vai discutir algo, é um assunto com relação a Jesus em casa de Zaqueu. E a gente vai então trabalhar um pouquinho esse tema, para que a gente possa também compreender quem foi Zaqueu, quem estava naquele tempo juntamente com o Mestre Jesus a caminho, quando ali ele foi visitar vários irmãos nas suas diligências, e Zaqueu é um deles. E Jesus também, ele nos visita toda hora, a toda hora. Só que a gente não dá conta de perceber essa visita tão maravilhosa que ele se apresenta sempre conosco. Mas a gente vai falar um pouco sobre isto. Então vamos lá, Jesus em casa de Zaqueu, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, onde o título principal, né, desse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Deus é Deus, claro, e Mamon, né, é o Deus do dinheiro, da riqueza. Então esse capítulo todo, ele está inserido na questão da parte material. E nós estamos num planeta onde a parte material ela é muito mais intensa do que a parte espiritual, sim ou não? Pode concordar ou não, pessoal, a gente vai aqui apenas discutindo, né?
é material, porque sempre quando eu falo isso, eu já jogo uma colocação. Tivemos sede hoje? Fome? Sim ou não? Sim. A fome é do corpo físico? Sim. Então, o físico sobrepõe a alma. Então, a gente tem fome, a gente tem a parte material, o ser biológico, né? O qual recebe, conforme a nossa querida irmã falou ainda há pouco, na sua prece tão profunda, falou da reencarnação. Esta reencarnação, esse espírito, né, que agora está albergado por um corpo físico, e esse corpo físico é para ele, para a sua condução do aprendizado segundo os desígnios do Pai, numa condição como esta. Mas esse corpo físico sobrepõe a nossa alma. Sim ou não? Nós temos o corpo físico 5 sentidos. Vamos lembrar aqui? Olfato, tato, paladar. Qual mais? Estou esquecendo. Qual mais? Visão, audição. O espírito, ele é o comandante. Enquanto o corpo físico tem 5 sentidos, o quê? Que cobra, que está junto, está sinalizando a toda hora. O ser biológico que sinaliza o quê? Na sua jornada. Enquanto que o espírito cravado no corpo físico, ele não dá conta o quê? De obedecer a sua trajetória a que veio. De todo modo, ele não consegue muitas vezes. Mas é porque ainda a gente não conseguiu compreender o ensinamento desse mestre amigo Jesus, que veio de longa data. A gente não conseguiu dar curso, né, ao ensinamento desse mestre amigo, esse irmão maior, modelo e guia, Jesus, que nos confere a melhor possibilidade para uma boa aventurança. Uma boa aventurança, porque ele falou de várias aventuranças, sim ou não? Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Então nós estamos num contexto aqui. Numa casa como esta, maravilhosa, que cada vez que eu chego aqui, me enche de alegria. Porque o trabalho, né, está sempre firme, a passos largos, né, com a possibilidade enorme de uma construção real, onde espíritos encarnados e desencarnados são acolhidos aqui para o auxílio, para a cura das dores do corpo físico da alma. Assim a gente vai também um pouco colaborando com aqui, porque quando eu estou aqui, eu também recebo toda essa harmonia, recebo de imediato toda essa condição, né, de troca de sentimento. Então vamos compreender um pouco Zaqueu. Quando a gente vai comentar um pouco sobre esse tema, nós vamos ter que colocar aqui algumas personalidades. Então vamos lá. Zaqueu, este irmão, a qual Jesus, né, tem uma conversação com ele. O mestre amado, Jesus, este personagem principal, governador do planeta Terra, aquele que nos envolve com todo o seu potencial valoroso para uma boa jornada. Também teremos Bartimeu, um cego daquela época, que também conviveu com Jesus rapidamente, no mesmo dia que Zaqueu. Também teremos, claro, seus apóstolos, entre eles Filipe, Simão Pedro, Levi, que são também outros personagens dessas lições, né, que a gente tem através da nossa querida Amélia Rodrigues, pelas mãos abençoadas do nosso querido Divaldo. Da mesma maneira que também temos lá, nosso irmão falou ainda há pouco, né, onde nós temos ali o nosso irmão X, né, que também tem, através das lavras, as mãos do nosso querido Chico Xavier, onde esse irmão também traz o quê? A sua, né, colocação em relação a Zaqueu. Zaqueu é um grande personagem daquele tempo. Então vamos lá, primeiro a gente vai compreender que Jesus
algumas vezes ele foi até Jerusalém, ainda jovem, né? E depois, lá no ano 30, ele já estava indo pela última vez, uma das últimas vezes que ele ia para Jerusalém. E Jerusalém ficava a 15 quilômetros de Jericó, uma cidade grande, de grande porte, onde ali havia uma economia bastante significativa, onde todo aquele que ia para o Egito tinha que passar por ali, Jerusalém, Jericó, e vinha naquela linha, né, de estrada, e de certa forma ali essa cidade então recebia muitas pessoas, de várias origens, e naquele tempo muitos se conheciam um ao outro, pelo aspecto da vestimenta, pelo aspecto, claro, da fala, da língua que processava, pela religião, pelas tribos que ali sempre passavam. E assim como Jericó era, segundo Amélia Rodrigues, um lugar onde havia muitas flores, uma brisa bastante, na época do inverno, era muito bem amena, bem tranquila, romã, tâmaras, as melhores de Israel. E de certa forma ali então tinha aí uma grande condição, o quê? Ali de atividade econômica. Podemos comparar então que Jericó era um grande centro nervoso, podemos dizer assim, de tudo aquilo que se trocava, se vendia, se realizava em todas aquelas origens ali daqueles irmãos naquele momento. Jesus sempre, passava por ali. E o nosso querido irmão Zaqueu, ele morava em Jericó. Zaqueu, ele era o cobrador de impostos. Mas ele era o cobrador de impostos porque naquele tempo Roma, em praça pública, fazia de certa maneira uma forma de que as pessoas conseguissem a posse para poder cobrar o imposto. Então Zaqueu, ele adquiriu em praça pública, assinando um contrato, podemos dizer assim, que possibilitou Zaqueu durante um bom tempo, a cada 5 anos, ele foi o quê? Um irmão, alguém que colhia todos os impostos de Jericó e de toda a região. Então a gente poderia comparar assim, Jericó com os dias de hoje, semelhantemente aí, vamos colocar uma grande cidade, por exemplo, São Paulo, onde pulsa toda a economia, em São Paulo, pulsava a economia em Jericó. Mas Zaqueu não era visto com bons olhos. Por quê? Aquele irmão cobrava o imposto. Mas aquele imposto era devido, porque era uma lei. Lembram lá daquela passagem do Mestre Jesus? Senhor, o que o Senhor fala com relação ao imposto? O imposto é devido? Os fariseus estavam tentando Jesus, conforme diz ali a espiritualidade. Assim, então, ele diz, me traga uma moeda. De quem é essa face? É de César. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus era inteligentíssimo, alguém com capacidade enorme de saber como que estava por detrás de qualquer pergunta, qualquer colocação. Então ele diz, dai a César o que é de César, mostrando a importância e aquilo que é devido dentro do contexto da materialidade. Agora, dá a Deus o que é de Deus. Jesus apontava o quê? Não se pode servir a Deus e a mamão. Ele mostra claramente isto. Porque aonde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Hoje a gente pode se perguntar, aonde está o nosso tesouro? Nós viemos da nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Chegando aqui, a gente fica cativo no corpo físico, a gente não dá conta de lembrar com mais possibilidade do nosso tempo anterior, ou da nossa vida anterior, porque nós estamos praticamente cravados no contexto terra,
e a gente não consegue o quê? Possibilitar uma melhor construção. Mas é claro que há sempre balizadores, como sempre nós tivemos. Moisés, Jesus e todos os irmãos que vêm o quê? Balizando para nós, vamos colocar assim, claro, Allan Kardec, a espiritualidade que nos traz tantos valores. Mas a gente demora para poder o quê? Para poder investir naquilo que é, conforme sempre dizia o nosso irmão lá no Caminheiros, investir naquilo que é imorrível, que é o nosso espírito. A gente investe no corpo físico tão passageiro, que 92 anos para Chico Xavier passou muito rápido, sim ou não? Para Divaldo, com mais de 94, está passando rapidamente também ou não? É rápido. E o valor que agrega o corpo físico, ele é apenas um instrumento para que quem agregue realmente é o quê? É o intelecto, que é o espírito. É o ser que tem o conhecimento, a inteligência, que é o espírito. E também tem toda a sua condição moral. A moralidade não é do corpo físico. Jamais. Mas é do espírito. Então, nesta condição ali, conforme estava Zaqueu, ele era reprovado pela população, porque cobrava imposto. E todo aquele que cobrava imposto não era bem visto. E também era condenado pela lei, porque Moisés também condenou. Então, Moisés, eu acho que de todo modo não tinha salvação não é? Não tinha jeito. Mas ele ficava pensando, o que ele faria mais para frente. Às vezes ele ficava triste. Alguém já ficou triste aqui ou não? Zaqueu também ficava triste. Olha que ele era o cara mais rico de toda a humanidade, podemos dizer assim quase. A casa dele era um palácio, Havia ali naquele palácio toda a formatação ali da parte da arquitetura, vinda de outros países, porque ele tinha recurso. Ele arrecadava, e naquele tempo estava sob a sua direção. O dízimo, ele arrecadava. Todas as coletorias, ele arrecadava. E também tinha outro tipo de imposto, que era para com aqueles que utilizavam o solo e a pecuária. Ele recebia tudo, muito rico. E ele ficava pensando, nossa, eu sou tão rico e eu não tenho um amigo. Não tenho nenhum amigo. As crianças, ele tinha 2 filhos que iam para a escola, e as crianças se queixavam porque naquele tempo tinha muito bullying, não tinha não? Hoje quase não tem bullying, tem bastante. Então, as crianças vinham, tristonhas embora, ele não sabia o que fazia. Conversava com a esposa, o que faremos? E aí ele ouviu falar nesse mestre amado Jesus. E aí ele começou a olhar para quem é esse ser, quem é esse irmão aí que todos chamam. Do outro modo, precisamos lembrar também de outro personagem, depois a gente volta em Zaqueu, que era Bartimeu, o cego de Jericó. Aquele que, desde criança, foi visto que ele era cego. Todo mundo sabia que ele era cego. E Zaqueu e Bartimeu sempre se conversavam. Prestaram atenção na dificuldade de um e o outro? Um era cego. Era o quê? Deixado para o lado. Este outro tinha visão do corpo físico como não. Porém também era deixado do lado. Então a Amélia Rodrigues, ela faz assim, que esses irmãos andavam na multidão, conheciam as pessoas de certo modo, mas eram solitários. É difícil isso, sim ou não?
Alguém já conseguiu ficar assim um dia? Veja aí o nosso WhatsApp aí, que é o nosso obsessor cruel. Toda hora a gente quer olhar o WhatsApp para ver se alguém mandou alguma coisa, né? A gente não dá conta mais de ficar assim. Nossa, nada? Será que está funcionando? Não é? Todos nós gostamos de interagir um com o outro. Isso é fato, é real. Então, Zaqueu ouviu dizer desse rabi. E um dos irmãos que trabalhava com ele, numa das coletorias, disse: olha, esse rabi, ele almoça com os pecadores, ele conversa com todos os povos que está a caminho com ele. Ele tirou, inclusive, um dos nossos da coletoria. Quem foi? Mateus. Aquilo encheu de emoção Zaqueu. Nossa, eu acho que eu vou conseguir fazer um amigo. Se ele pudesse passar por aqui um dia. Se ele estivesse próximo daqui, eu gostaria de ir conhecê-lo. Eu iria atrás dele. Quem não iria? Algum de nós ia ficar aqui parado? O Mestre Jesus está passando aqui do lado aí na Morangueira. A gente ia ficar aqui? A gente ia lá rapidinho, né? Não? Vamos ver esse homem que tanto fala. Que tanto tem falas boas dele. Que tem curados, né? Todos aqueles que têm uma certa dificuldade no caminhar, na visão, na audição e assim por diante. Aquele que realmente retornava para aquele outro a alegria, às vezes a felicidade. De todo modo, então, Zaqueu ficou atento. E aí, novamente, o pessoal da coletoria disse: chefe, ele estará esta semana aqui. E mais do que nunca ele ficou mais preocupado. Como será que ele é? Como que eu vou fazer para vê-lo e assim por diante? E aí a turba foi chegando. Mas antes da turba chegar, rompe uma falação grande, uma gritaria, que Bartimeu começou a enxergar. Bartimeu não está mais cego. E muitos, milagre. Outros diziam: mentira, mentira. Assim é Jericó. Naquele momento. E aí, Jesus estava adentrando o pórtico de Jericó. Rapidamente, conforme diz Amélia Rodrigues, aquele homem de uma estatura bem pequena, ele não tinha muita facilidade para locomover, porém ele viu naquele homem: eu preciso encontrar, eu preciso ver Jesus, eu não quero nem falar com ele, eu apenas gostaria de dirigir o olhar para ele. E ele então não consegue ver onde Jesus ia passar. Ali onde Jesus ia passar, porque ele era pequeno e não dava para ver. E rapidamente ele conseguiu visualizar uma figueira, um sicômoro, e uma figueira que estava com aquelas raízes para fora, um pouco alteada, e ele sobe ali e ele consegue ficar mais alto. E aí ele avista Rabi. Avista o Rabi. Ele vê naquela nobreza, conforme a Amélia Rodrigues coloca, ele vê naquela nobreza daquele ser e naquela humildade daquele ser. O cérebro dele começa então a mexer em todos os sentidos. E ele fala: nossa, mas esse é o Rabi. Como eu gostaria de falar com ele. E ele vai esperando até que Jesus chega até a figueira. E como diz Amélia Rodrigues, ele estaca o passo, olha para a figueira, para o sicômoro e diz: Zaqueu, apressa-te daí, que hoje eu
preciso que me hospede na sua casa. Eu preciso me hospedar na sua casa. Apressa-te daí. Aquilo lhe foi o rubor. Não sabia o que fazia. Nossa, ele parou e falou comigo. E ele então lhe desce, espavorido daquela árvore. E sai correndo, ele vai pensando, nossa, como que será a minha casa receber esse irmão? Ave, mas como será que o povo vai pensar? Como que o povo vai reagir? Ele era marcado por um sentimento bastante complicado, Zaqueu, sim, pela perseguição. Como será que eles vão pensar? E ele vai indo. E quando entra agora sim Humberto de Campos e diz assim, que Jesus chega até ele e põe a mão no ombro dele e fala, eu estarei indo na sua casa daqui a pouco. E aí o povo, nossa, mas o mestre vai se hospedar numa casa daquele que é de má vida? Num cobrador de impostos? Como assim? Então começa o quê? É a maledicência. Que eu acho de 2000 anos para cá não mudou muita coisa não, ou será que mudou? Ah, não, agora já mudou. Não existe mais isso. Apenas a gente está o quê? Fazendo algumas colocações de um passado bastante para trás, que hoje já não existe mais. Não é parte mais o quê? Dessa alma que fala aqui, por exemplo. Será? De modo algum. Então, Zaqueu chega na casa dele. Abraça a esposa e diz, o mestre chegará aqui hoje. A emoção toma conta, é choro da esposa, das crianças, dele. E na hora ele pensa, como que nós vamos receber o mestre aqui? Com esse palacete grande, tanta coisa que tem aqui. Eu gostaria de ter um lugar mais humilde para ele. Não consigo. A gente começa então a compreender como que era Zaqueu, sim, no sentimento. Como que era esse querido irmão. Porque ele observa, ele faz todas aquelas construções, reflexões, e de certa forma então ele pondera. Vai chegando mais à tarde, e ele diz, nossa, daqui a pouco o mestre estará aqui. Como será, será que ele vai adentrar na minha casa mesmo? Ou será que ele vai ficar ali, aqui fora? Porque havia uma varanda enorme. E aí ele estava bem tranquilo. E dali a pouquinho chega um irmão e diz assim, cobrador de impostos, porque veio uma comitiva com Jesus. Quando Jesus caminhava, uma comitiva estava com ele. E diz, cobrador de impostos. E aí, aquilo lateja na cabeça do irmão. Lateja. Porque aquilo era marcante. E aí, ele sai ali na porta, aí Jesus abre os braços para ele. Mas não foi Jesus que disse isto. Foi um dos irmãos que estava na comitiva. E Jesus o abraça, adentra a casa de Zaqueu, e Zaqueu então começa a conversar um pouquinho com o mestre. Às vezes quando chega alguém na nossa casa que a gente não sabe ainda o que é conversar, porque às vezes a pessoa tem uma certa envergadura moral, podemos dizer assim, o que a gente vai conversar? A gente vai conversar de pouco, sim ou não? Digamos que o nosso querido Divaldo Pereira Franco viesse em nossa casa. A gente saberia o que ia conversar com ele? E pensa bem se ele disser assim, aí, desça daí, levante-se daí, que daqui a pouco estarei na sua casa. Vai ser um susto, sim ou não? A gente faz igual o professor fazia, né, professor? Quando mostrava, então a gente olhava, opa. Então a gente ia ficar. Aí então, Zaqueu começa a conversar um pouquinho com o mestre, bem de leve. E aí ele sentiu
que Jesus estava o quê? Vamos lá, muito de boa. Jesus era tranquilo, sereno. Aliás, quando ele chega para Bartimeu, ele diz para Bartimeu: no que eu posso te ajudar? Jesus era sempre assim: no que eu posso te ajudar? Jesus era sábio nas suas perguntas, sim ou não? E se ele nos perguntasse para nós, no nosso íntimo agora, no que eu posso te ajudar? A gente saberia elencar o que mais a gente gostaria que ele pudesse ajudar? Ou será que a gente ia fazer assim, uma lista de 10 ou 12 itens? Jesus não perguntou assim: quais são as coisas que eu posso te ajudar? Ele diz: no que eu posso? Falando para a alma. E no nosso íntimo a gente deve saber o que ele pode nos ajudar, sim ou não? E assim ele fazia todas as vezes, para que aquela criatura, aquele irmão que chegasse até ele, chegasse com uma possibilidade de uma cura real. Por isso que ainda há pouco eu falei que muitas vezes ele dava alegria, outras ele dava felicidade. E será que a gente gostaria de ter alegria ou felicidade? Como é que somos aí? Como somos agora para a gente poder chegar como Zaqueu e se apresentar ao mestre? Olha, você quer alegria ou felicidade? Então, é algo para uma reflexão. E aí Zaqueu começa a conversar um pouco, e aí Zaqueu começa então a falar da sua vida em termos do quê? Em termos daquilo que ele fazia. Que ele, sim, tinha a cobrança dos impostos, por ter adquirido em praça pública aquilo que foi concedido para o Roma. E de toda maneira ele dizia: todos esses irmãos que trabalham para mim, eu dou o salário. Eles têm de longa data trabalhado comigo. Outros irmãos de Jerusalém vêm trabalhar comigo. E assim ele começou a mostrar para Jesus o quanto do valor que aquilo que chegou às mãos dele, ele distribuía em termos do quê? Em termos de atividade. Esse capítulo fala das posses materiais. O capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo fala do mal rico. Fala de várias situações, do desprendimento dos bens terrenos. E este irmão, ele tinha essa possibilidade tranquilamente. E daí, quando ele está bem mais inserido na conversa com Jesus, ele diz: Senhor, eu dou metade do que eu tenho. E se eu causei um dano a alguém, eu indenizo com 4 outros tantos. Aí Jesus responde: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Está lá em Lucas. Então Jesus, ele coloca desta forma. Ali naquela comitiva, como eu falei, estava Filipe, estava Levi, estava Pedro. E eles, ouvindo todas aquele diálogo, e um cochichava com o outro. Como assim Jesus veio se hospedar aqui? Tantas pessoas pobres, humildes, para ele se hospedar. Mas ele estava ali, falando assim, bem quietinho, igual criança. E Jesus, aqui e ali. E conversa mais um pouco, mas
Jesus sempre falou que o Evangelho era para os humildes, era para levar toda a questão, né, de ordem do Espírito. Eles estavam compreendendo com essa característica. O momento que teve ali, Zaqueu foi buscar as crianças para conhecer Jesus. E também a sua esposa, que estava o quê? Cuidando das crianças lá, para chegar até ali. E aí, Jesus chegou próximo dos apóstolos. E eles então, Jesus questionou qual era o assunto mesmo, né? Foram pegos igual crianças. Aí, mas Senhor, o Evangelho não é para o humilde? Não foi falado que não era para dar riqueza? Aí Jesus responde, mas eu não falei que o Evangelho, né, chegou à terra para tornar homens miseráveis. Sempre, né, eles estavam compreendendo por um outro aspecto. Aí ele diz, veja só, este nosso irmão, ele conduz a sua riqueza, fazendo com que aquele outro que está junto dele participa de toda a sua jornada de construção pelo pão que adquire através do trabalho. Ele faz uma interação bastante grandiosa. Ele diz, qual é o mais infeliz? Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Está lá em Boa Nova. Qual é o mais infeliz? Aquele mendigo que anda ali pedindo a esmola para que consiga aplacar a sua fome, a sua subsistência, ou aquele outro que tem fome juntamente com 4 filhos que precisa do pão. Este irmão dá tanto para aquele que pede o pão, quanto aquele que tem os filhos, porém, ele leva o trabalho, o emprego, para que esses irmãos consigam ter o quê? A vida adiante. Ensinamento valioso nesse contexto. Desta forma, quando Zaqueu coloca que ele iria indenizar com 4 tantos, era da lei mosaica. Tinha que indenizar. Se causa um dano a alguém, você tem que indenizar com 4 outros tantos. Era da lei. Então Zaqueu estava o quê? Desprendido. Numa dos momentos que Zaqueu, dentro da sua reflexão, ele dizia assim, olha, eu sou muito rico, porém, ainda eu vou ficar mais um tempo cumprindo esse papel aqui, conforme eu tenho lá o contrato, né? Ele dizia assim, e vai chegar uma época que eu vou dizer assim para mim, eu não quero mais, agora eu já tenho bastante, mas daí eu quero ir para uma cidade muito longe, onde ninguém vai me reconhecer. Aí eu estarei o quê? Livre disso. E ele sempre ali, brincando com seus filhos, falando sobre isto. Eu pergunto, algumas vezes também a gente está assim, não é? Quando eu aposentar, aí sim. Vai chegar uma hora que não vai ter o mais, não vai ter mais tempo. Porque passa muito rápido. A gente deve realizar a nossa construção agora, para deixar para daqui 10, 20, 30 anos, talvez a gente não tenha mais condição para fazê-lo. Mas ele pensava desta forma. E nesse momento, então, depois, Zaqueu pede, para que aqueles serviçais dele ali tragam, então, pão, tudo aquilo ali para o pessoal fazer quase que um sarau, porque foi uma noite muito feliz para Zaqueu, para todos aqueles que estavam ali. E os apóstolos então
né, depois que Jesus falou desta forma, eles começaram a compreender qual o valor do Evangelho. Quando Bartolomeu, eu já falei isso aqui numa outra vez que eu vim aqui, quando Bartolomeu pergunta a Jesus se o Evangelho veio para dar força para poder o quê? Investir contra aqueles irmãos que eram contrários à Boa Nova, Jesus disse, não veio para dar força para brigar, veio para transformar. E essa transformação, ela vem se realizando há pouco tempo assim em nossos seres. Porque uma reencarnação ou outra, a gente vai dando um molde mais, né, com maior categoria aos valores aos quais a gente vai o quê? Ali analisar a nossa jornada. Talvez ainda esta existência a gente não dá conta de fazer a melhor qualidade, mas a próxima nos aguarda certamente. E a gente pode, então, aos poucos realizando desta forma. Nesta noite, juntamente com Zaqueu, Jesus, ele narra, né? Ele narra ali para todos aqueles que estavam lá, a parábola dos talentos. Ele faz a parábola dos talentos ali. O que é a parábola dos talentos? Eu acho que uma boa parte de nós, né, podemos saber. Mas eu vou lembrar um pouquinho aqui, só uma pequena parte. Jesus diz assim que um senhor iria fazer uma viagem longa. Ia demorar um tempo para retornar. E aí, ele deixou alguns talentos para que, de acordo com a capacidade de cada um, ali nas mãos deles, para que quando ele retornasse, devolvesse. Então ele entregou 5 talentos a um dos irmãos, né? E disse, eu vou viajar, eu te dou 5 talentos. E você vai ficar com 5 talentos, quando eu retornar você me devolve. Né? E, claro, faça isso aí produzir. Chamou um outro, deu 2 talentos. Lembra que eu falei? E Jesus também disse, de acordo com a capacidade de cada um. 2 talentos. Irei, quando eu voltar, você me devolve. E deu 1 talento ao terceiro indivíduo. E disse da mesma forma. Passado o tempo, um bom tempo, ele volta. Aquele que recebeu 5 talentos diz, Senhor, me deste 5 talentos. Eu sei que o Senhor colhe aonde não semeia e tira aonde não põe. Aqui está os 5 talentos e mais 5 que eu consegui. Bom e fiel servidor. Te coloquei algumas coisas e você me devolveu outros tantos. Para você será mais dado. Para o segundo da mesma forma. Falou a mesma frase e esse senhor disse, bom e fiel servidor. Porém, aquele que tinha recebido 1 talento, de acordo com a sua capacidade, ele diz, Senhor, sei que o Senhor é um homem muito bravo, que colhe onde não semeia e retira onde não pôs. Eu fiquei com medo. Eu enterrei o talento. Aqui está o seu talento. Esse senhor ficou feliz ou não? Mau servidor. Te confiei 1 talento. E você não conseguiu o quê? Produzir. Será retirado. E lá, depois, no final dessa parábola, está lá, né? Que será lançado e haverá ranger dos dentes, né? Dores e ranger dos dentes. Então vamos lá. Quando Jesus falava de talento, talento era de uma certa maneira o quê? Denário e talento era muito sinônimo. 1 talento, segundo a Amélia Rodrigues, dava para comprar 6.000 ovelhas. 6.000 ovelhas. Tá certo? 6.000 bodes, cabras. Era o valor
Então Jesus fazia sempre o quê? A comparação com o dia a dia de todos. Ele não tinha como falar, o Mestre Jesus, do campo do Espírito. Porque lá naquele tempo a gente não estava preparado realmente para entender. Hoje ainda é um pouco difícil, sim ou não? Hoje é um pouco difícil ainda. Que dirá naquele tempo, há 2000 anos atrás? Mas ele disse lá em João 14, sim? Eu voltarei ao Pai. Eu voltarei ao Pai. E rogarei a Ele que envie um outro Consolador. E Ele vos enviará, que ficará convosco para sempre. Relembrará tudo que eu tenho dito e falará outras coisas, porque hoje vocês não estão no tempo de compreender. E realmente o Espiritismo chegou em 1857 no tempo predito. E de lá para cá, 1857 para cá, ainda a gente está o quê? Buscando, de certa maneira, ainda um entendimento, mas a gente não faz a reflexão deste Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, nas palavras desse mestre amigo. Então, os talentos todos nós temos, sim. Porque Jesus disse, de acordo com a capacidade de cada um. Algum de nós tem 5? Tem capacidade para 5? Vamos colocar Chico Xavier com 5, tá bom? Então a gente não pega 5 nunca. Divaldo também, 5 tá bom, a gente não pega. Mas quem sabe 1? Porque ele falou assim, você não tem nada, não dou nada não. Recebeu 5, recebeu 2 e recebeu 1. Sempre alguém recebe o talento. Nós temos esse talento, nós temos algo. E esse Senhor, que está aguardando para que a gente possa acertar, a gente vai ter que acertar essa conta. E aí a gente vai para onde então? A gente vai receber mais? Ou será que vai ser retirado o que a gente tem? Mal e fiel servidor, vou retirar aqui porque você não deu conta. Olha, o Espiritismo, ele faz essas reflexões para que a gente consiga o quê? Agilizar a nossa estada aqui. A nossa estada aqui. A gente está o quê? Aí, numa reencarnação valiosa, que eu sempre falo que é a melhor de todas. Alguém me joga um dia, vai jogar em mim o quê? Um tomate, um ovo, porque todos nós sofremos sim, mas é a melhor de todas, porque nós temos o domínio nas mãos. A gente escolheu estar aqui hoje. A gente não foi puxado, aqui, puxado para chegar aqui. A gente não veio, a reboque. A gente veio, talvez pela dor, que a dor puxa mesmo. Bartimeu foi até o mestre. E aí, Humberto de Campos coloca uma das falas do Mestre Jesus assim: aqueles irmãos que estavam cegos no campo da visão física poderiam ter agora uma abertura para a visão espiritual após o quê? A cura por Jesus. Aí, novamente, Humberto de Campos. Não se tem notícias desses irmãos, esses 2 cegos que foram curados no mesmo dia, se seguiram Jesus ou não. É claro que eles ficaram alegres. Mas qual o motivo de uma cegueira? Se seu olho é motivo de escândalo, é melhor entrar na vida sem ele. Ali tem algo, ali de um tempo passado, de uma lei de causa e efeito, que é justo. Por isso que Jesus chegava: no que eu posso te ajudar? É o quê? É uma dor, que a gente tem que ser curado dentro de uma falha de um tempo. E às vezes a gente quer algo assim, muito mais o quê? Muito mais rápido, imediato. A gente quer um atalho. E não é desta forma. Porque da mesma maneira,
Tiago menor, ele era manco. Mas Jesus não o curou. E Jesus disse a ele: mas isso vai ser bom para você. Agora, tinha como Jesus falar para ele da lei de causa e efeito? Ele ia entender? Que numa outra época, se o seu pé é motivo de escândalo, é melhor entrar na vida sem ele, sua mão e assim por diante? Ele não ia entender. Mas isso é bom para você. Agora, ouça que tem ouvidos. Então, não, é sim, a espiritualidade coloca que a gente deve buscar todos os recursos para que a gente possa ter os alívios, claro. Mas a gente tem que olhar onde estava cravada aquela condição ali de um resultado que teve uma causa anterior. O que está sendo apresentado hoje tem uma causa anterior. E a causa anterior é que a gente tem que ser o que olhado. Mas é complicado o espiritismo nesse ponto, porque ainda a gente não conseguiu agregar esse valor desta obra maravilhosa, é a terceira revelação que nos chegou um dia. Agora a gente precisa ter o quê? Esses valores para que a gente avance com melhor qualidade em nossas atividades diárias. Jesus, ele sempre atribuiu ao outro a capacidade, o quê? De toda a sua história. Ao outro. Sempre mostrou desta maneira. O que nós somos hoje é algo de um passado. Se nós olharmos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Causa anterior das aflições. Causas atuais das aflições. Primeiro, causas atuais das aflições e causas anteriores. Justiça das aflições, o primeiro item. A aflição é justa. Somos autores de todo o nosso eixo. A alma, o futuro pertence à alma. A alma é senhora do seu destino, Leon Denis. O destino pertence a Deus? Não, o destino pertence a mim. O meu destino pertence a mim. É claro que pertence a mim. Eu que faço o plantio, conforme a nossa querida irmã que fez uma prece tão linda aqui. Pertence a mim. Um futuro melhor me aguarda, desde que eu consiga fazer as melhores ações agora. Um futuro mais difícil, com dissabores, me aguarda, desde que eu esteja fazendo um plantio de não qualidade. Mas enfim, quando Jesus diz: apressa-te daí, eu preciso me hospedar hoje na tua casa. Jesus quer se hospedar aqui, Ele quer chegar aqui. Desça-te daí do seu orgulho, do egoísmo, da vaidade, que Ele vai chegar aqui. Porque Zaqueu abriu a casa, e a gente deve abrir a casa. A casa deve estar aberta para que Jesus chegue até aqui. Porque ele disse lá que, visto que o Filho do Homem veio para quê? Para procurar e salvar o que estava perdido. Ele está procurando até que Ele chegue em nós. E quando Ele chegar em nós, você pode ter tudo complicado, mas se você tem Jesus, Ele está conosco. Ele estará junto, sempre. Então, era isso que eu gostaria de passar para todos nós. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.